Mas agora a gente tá falando do caso de Varginha, mas eu estou louco pra... Boaventura, eu tava muito querendo conversar com você, porque eu vi um monte de vídeos saindo nos Estados Unidos, de avistamento, não sei o quê. Aí depois vou ver um mapa do mundo, não era só nos Estados Unidos. Em vários lugares do mundo, inclusive no Rio, e não sei se em outras capitais aqui no Brasil. O que está acontecendo no mundo aí, Edson? Então, a partir de novembro de Foi mais ou menos 2024 para cá, começou a ter uma onda bem grande de avistamentos, inicialmente na Europa, lá na Inglaterra. Nas bases americanas na Inglaterra. Da Inglaterra. E aí depois isso acabou passando ali, aparecendo em New Jersey, nos Estados Unidos, né? E outras cidades também, e principalmente próximo a locais onde você tem bases nucleares, né? Ou pontos assim estratégicos. Sempre, né? Tinha alguma de coisa importante. Água, tinha alguma coisa químicos, né? Alguns polos químicos também. E isso gerou, vamos dizer assim, um pânico generalizado inicialmente. E aí tudo virou OVNI, né? Tudo virou OVNI. E só que algumas coisas que começaram a ser filmadas eram drones. Por exemplo, teve algumas pessoas que moram lá em New Jersey, que entraram em contato com a gente, são brasileiros que estão residindo lá, e que falaram, olha, Edson, é drone. Só que pode ser que seja um drone modificado, alguma drone coisa militar, fazendo meia diferenciada, tal. Então gerou assim um furdúncio na ufologia americana e mundial também. E aí as pessoas começaram a olhar para o céu. Esse é o grande problema. E o fato delas olharem para o céu culminou também com o lançamento do Falcon 9, do Starlink, né, e muita gente começou a reportar e mandar vídeos assim loucamente pra gente de um objeto aparentemente cilíndrico, azulado, né? Em alguns vídeos tem até um objeto próximo desse cilindro, né, meio luminoso, né? E aí o pessoal em polvorosa, OVNI, 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 né? E aí, fazendo uma pesquisa mais aprofundada, se descobriu que, nesse caso, os charutoides aí azuis não eram OVNI, verdadeiramente, e sim um estágio do Starlink. Logo depois do lançamento, o Starlink. Logo depois do lançamento. Está conectado ainda. Eles estão juntos, né? Estão agrupados. Então, dá uma impressão assim de que seja alguma coisa diferente. Como o pessoal estava olhando tudo para o céu, começou a observar isso e filmar. Tal. O próprio Jefferson chegou a fazer matérias, né, sim. no portal. Mas eu fiz sobre os dois temas. Primeiro começou a questão das bases na Inglaterra, foi muito, muito curiosa. Porque, de fato, começaram a aparecer alguns objetos filmados pela população local, e aquilo não tinha realmente uma explicação muito coerente, não. As bases chegavam a apagar, desligar, várias bases lá, desligando as luzes para ter uma visibilidade maior para aqueles objetos que estavam ali surgindo. Agora sim, isso ficou sem explicação, ficou sem uma explicação coerente. O governo não deu nenhuma explicação. Olha, era OVNI, OVNI não vai admitir, mas era drone nosso, era drone estrangeiro. Não falaram que era drone? Não falaram nada. Diziam que eram drones misteriosos. Aliás, o termo que pegou. Mas eles bateram na tecla que não era nada alienígena. Que não é nada alienígena. Mas eles nunca vão. Mas Vilela, se chegar em algum momento um objeto desses, eles souberem de fato que é alienígena, eles não vão admitir. Não vão falar assim de uma hora para outra, porque isso realmente vai causar algum celeuma. Eu não vou dizer que a humanidade está preparada, que vai reverter, não, mas vai causar um celeuma. O governo não vai fazer isso. Houve dois impasses naquela época, porque eles tentaram usar, né, o tal do antidrone nesses... Porque assim, um drone normal, você tem um sistema antidrone que acaba derrubando ele para de funcionar, ou ele volta para o local de origem da onde ele partiu. Ele perde a comunicação, né? Ele volta para o estágio original, que é o retorno, go to home, né? E isso não estava funcionando. Por isso que nós entendemos que seja já um drone modificado. Caso fosse um drone, por exemplo, russo ou chinês, invadindo uma área
sensível dos Estados Unidos. Eles também não iam poder admitir isso, porque viram uma contenda internacional. Aí você tem que reagir, é uma declaração de guerra. Tinha um porta-aviões do Irã que era a base e tava mandando... Isso aí isso foi viagem do político lá, viagem do político norte-americano. Mas o que acontece? Tem muitas pessoas assim vendo aquele negócio todo, tudo indica que era tecnologia dos próprios americanos, eles testando isso, fazendo um experimento psicossocial, né, aproveitando também, e talvez até com esses drones modificados, testando ali, porque caso tenha que enviar em alguma base do Putin lá, né, alguma base nuclear, alguma coisa, ele sabe que se eles usarem um sistema antidrone normal, não vai funcionar. Então, talvez a operação tenha sucesso. Por que eu falo isso que não era algo de outro país? Porque se fosse algo de outro país, imediatamente eles iam dar um jeito de abater. Derrubar, fizeram isso com o balão chinês. Isso, em 2023 eles fizeram não ia deixar ficar sobrevoando lá. Agora sim, também o tempo inteiro o governo dando informações conflitantes. O FBI dizendo, olha, reportem, nós não sabemos o que é. Segurança interna, a mesma coisa, junto com o FBI, não, reportem, se tiver informação, passar o número e tudo mais. Então, estava muito, muito evidente de que era alguma coisa interna mesmo, né? Porque se fosse estrangeiro, iam abater. E o fato de não tentar abater, ainda que não soubessem a origem, se eles não soubessem de fato a origem, iriam tentar abater. Deram desculpa de que estava sobre área urbana, que era perigoso, mas vários deles foram fora de área urbana, no mar. Então não era daria para bater tranquilamente. Agora, se fosse. O que acontece sempre na ufologia é que chamou atenção para o tema, aí as pessoas começam a olhar mais para o céu. E aí elas não têm experiência de diferenciar a aeronave convencional, não sabe o que é luz de navegação, equipamento, o celular. Avaliar a velocidade, distância. Aliás, um dos capítulos do meu livro é essa coisa de você determinar a velocidade, distância em luz à noite. Naquele termo lá do ensino médio, luz pontiforme. É uma luzinha no céu. Não adianta você querer achar que você vai determinar vendo, nem piloto consegue, pela luz, a distância. Se você não tiver um outro ponto para fazer triangulação, uma outra imagem que você vai fazer lá, geometria para determinar, você nunca vai saber a distância, o tamanho, velocidade, pela velocidade angular. Então assim, as pessoas começam a filmar. E aí elas descobrem que o celular não é telescópio. Né? O celular ele tem um limite do que ele consegue ampliar. Mas a imagem ficou, olha aqui. E aí quando descobrem também que o celular desfoca. Fica no foco automático. Se você tem uma luzinha ali, ele está no foco automático, ele não consegue processar aquilo, aí vira um orbe. Né? Nossa, ele parece orgânico, ele tem raios saindo, então é uma coisa completamente fora de foco. Então, foi isso que aconteceu, né? Muito em função do que estava rolando lá em New Jersey e depois contaminou outros lugares. Agora, não dá para descartar que no meio de tudo isso tenham rolado objetos realmente inexplicáveis e principalmente tecnologia inexplicável, que eventualmente pode ser até terrestre. Tinha formatos triangulares, tinha formatos redondos, tinha de tudo. Tinha vários tipos de drones. Tem alguma coisa lá, aí, Lene, diferentes. E uma coisa que foi interessante, durante a campanha do Donald Trump, ele foi questionado pela imprensa o que era aquilo, né? E aí ele deu um depoimento falando assim, olha, o Biden sabe o que é, o governo sabe o que é, mas como eu ainda não assumi e tal, eu não estou numa situação confortável para falar o que é, prefiro bypassar isso. Só que aí, quando ele ganhou, efetivamente, ele disse que vai tomar posse, vai se inteirar e vai comunicar. Vai soltar um relatório sobre o que está acontecendo. Do que era isso efetivamente. Que eles sabem, né? Porque eles sabem, o governo sabe o que é aquilo. Mas aí aconteceu realmente isso que o Edson falou. Um período também que coincidiu vários lançamentos de Starlink. E as pessoas também não estão acostumadas a observar Starlink no céu, não sabe como é que ele vai se portar, como é que ele se comporta. E o Starlink, ele gera três tipos de erro de interpretação. Acho que o Edson trouxe alguns vídeos aí. Tem tá até mostrando o mais estranho, que é o cilindro azul. No momento, logo depois do lançamento, o Starlink ele é uma pilha de satélites, são vários, duas dezenas de satélites ao mesmo tempo. Ele é muito reflexivo. E aí eles soltam aquele
pacote de Starlink, eles estão grudados. Durante um bom trajeto, ele vai seguir para a órbita final, ele vai estar um grudado no outro. Ele forma um trenzinho grudado, é um cilindro. Isso. Mas Depois, aquele aquele cilindro ali, estágio logo depois da liberação. Quando ele começa a separar, ainda não chegando na órbita final, ele começa a separar, ele forma uma filinha indiana com vários pontinhos assim. Esse é outro tipo de avistamento que o Starlink provoca. Tem uma foto aí também que dá para ver aquele trenzinho luminoso, né? Muitas pessoas também entram, equivocam, né? Com esse avistamento e fico pensando ali que é uma invasão alienígena, mas na verdade é apenas o Starlink nesse formato enquanto ele está se ajustando na sua órbita. E tem um terceiro tipo de avistamento de Starlink que gera relato de OVNI, que às vezes confunde até piloto. Depois que ele está implantado na órbita final, ele tem uma probabilidade muito grande de, quando ele está próximo no horizonte, dependendo da condição climática, da reflexão do céu, esse aí é o trenzinho. Né? Depois que ele já separou, ele começa a se distanciar até chegar, cada um vai para um lado, para uma direção diferente. E aí tem um vídeo que tem um pessoal de Guaranésia, aqui em Minas Gerais, que começou a filmar umas luzes. Uma boa parte dessas luzes que eles estavam filmando eram também Starlinks, mas já é uma outra fase de Starlink. É uma fase onde ele está isolado, já está na órbita final, e aí ele está no horizonte, ele está passando determinada momento de reflexão solar da atmosfera, ele vai brilhar por 2-3 segundos. Ele começa pálido, vira uma luz mais forte e aí empalidece de novo até desaparecer. E nesta hora, ele já está na órbita final, ele está passando naquele momento para tudo quanto é lado, vários deles. Então todos vão se comportar assim. E aí você começa a ter os relatos de luz solitária. Olha, acendeu, ficou grande, e aí vira um orbe, apareceu, ficou grandão, né? A pessoa desfoca e tudo mais, e era também Starlink. Agora, não que tudo lá de Guaranésia, que a gente tá falando, tenha sido... Esse aí é o Starlink. Do Starlink, que a maioria do pessoal filmou, né? Ele passando, quer dizer, é um negócio que impressiona mesmo. A olho nu, você vê um negócio, um cilindro azulado voando ali, né? E de fora a fora, é um negócio impressionante, né? Então muita gente começou a mandar vídeos, por exemplo, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, sul do nosso país, e eu cheguei a receber vídeo até da Itália, né, da Europa, porque na Europa também foi visto, né, esse fenômeno, que na verdade não é um fenômeno, é uma tecnologia. Aí já entra as especulações, aí já entram as conspirações, né? É o projeto Blue Beam, né? Nossa. São os arcturianos, aí já entra todo tipo de conspiração. Tem gente que dá até a origem, né? Fala, não, isso aí tem que ser desse tipo, não sei o quê.